Projeto de lei que prevê empréstimo de 600 milhões de reais para o município é votado e aprovado em sessão plenária na Câmara Municipal de Manaus. O projeto agora segue para a sanção do prefeito. CMM lança campanha para arrecadar donativos para pessoas vítimas das fortes chuvas que caíram em Manaus no último fim de semana. O objetivo é arrecadar doações destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social e desabrigados em decorrência das fortes chuvas que atingiram a capital nos últimos dias. E ainda no Dia Nacional dos Animais, os pets ganham espaço próprio na área externa da Câmara Municipal de Manaus. Hoje é terça-feira, 14 de março de 2023 e o CMM Notícias já está no ar. Vários projetos em destaque na sessão plenária realizada na manhã desta terça-feira, 14 de março. Entre eles, a votação do projeto de lei que propõe um empréstimo de 600 milhões de reais a ser feito pelo município e a aprovação da presença do subsecretário da CEMEF na reunião de quarta-feira para prestar informações sobre o aumento do IPTU 2023. O projeto de lei de número 110 de 2023 foi votado em sessão plenária na manhã desta terça-feira, dia 14, na Câmara Municipal de Manaus. Aprovado, o projeto agora segue para a sanção do prefeito. Ele versa sobre um empréstimo a ser feito pelo município junto ao Banco do Brasil no valor de 600 milhões de reais, valor que será direcionado ao Programa de Melhoria da Infraestrutura Urbana e Tecnológica da cidade de Manaus. Vamos colocar em votação. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Já no grande expediente, usando a tribuna do plenário, o presidente da Casa, o vereador Caio André, do PSC, destacou que a Câmara Municipal de Manaus convidou o subsecretário da Receita e técnicos da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, CMF, para esclarecerem as dúvidas da população sobre o processamento do IPTU 2023, considerando as diversas reclamações por parte da população. Não é que o secretário deve explicações à Câmara, deve explicações à cidade de Manaus. A cidade de Manaus como um todo tem recebido inúmeras reclamações, e aqui os vereadores não diferentes, em relação a esse aumento exponencial no IPTU de algumas residências, e nada mais justo que a prefeitura venha, dê as explicações, explique o que aconteceu, dê a oportunidade do contraditório para a população da cidade de Manaus e, mais do que isso, ouça as demandas que os vereadores vêm recebendo todos os dias. Ainda na sessão plenária desta terça-feira, o vereador François, do PV, que é líder do prefeito aqui na CMM, anunciou por parte da prefeitura a prorrogação do pagamento da cota única do IPTU. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, prorrogou o prazo de pagamento da cota única e da primeira parcela do IPTU, que venceria hoje, no dia 15 de março, para o dia 31 de março, mantendo os mesmos benefícios de quem pagaria na data de hoje. E, além disso, o sorteio que estava anunciado vai ser postergado para o dia 12 de abril. Já a vereadora professora Jaqueline, do União Brasil, usou a tribuna do plenário para falar da relevância do olhar público para a laqueadura e garantir o direito das mulheres. Inclusive, a grande novidade dessa nova legislação é que mulheres que não querem ter filhos, porque já há um público feminino que não quer mais ser mãe, que é uma escolha de cada um, individual, e aqui a gente não está fazendo apologia a não ser mãe ou ser mãe, a gente está colocando aqui, objetivamente, o que a lei disciplina. Então, a lei hoje diz que, inclusive, você que não quer ter mais mãe, que não quer ter filho, pode também fazer a laqueadura pelo Sistema Único de Saúde e dentro do prazo de até 60 dias. E ainda na sessão plenária dessa terça-feira, o vereador Caio André, do PSC, anunciou o início da campanha SOS Manaus, que vai arrecadar roupas, calçados, água mineral e kits de higiene a serem doados às famílias desabrigadas pelas fortes chuvas que atingiram Manaus no último fim de semana. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, do PSC, anunciou nesta terça-feira, dia 14, o início da campanha SOS Manaus. O
O objetivo é arrecadar doações destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social e desabrigados em decorrência das fortes chuvas que atingiram a capital nos últimos dias. A Câmara abre as portas para receber doações, para fazer os encaminhamentos para aquelas pessoas que estão nesse momento desesperador, e nós não podíamos nos furtar de dar o ombro amigo da Casa do Povo, da Caixa de Ressonância da Sociedade Manauara. Esse é um sentimento que não é dos vereadores, é um sentimento da cidade de Manaus, dos brasileiros. Estamos todos irmanados nesse sentimento de solidariedade, mas mais do que isso, também de compaixão e de ajuda a essas pessoas que tanto precisam nesse momento. A campanha vai arrecadar roupas, calçados, água mineral e kits de higiene. Para os interessados em participar, as doações podem ser feitas no Departamento de Projetos Especiais da Câmara Municipal de Manaus, de 8 da manhã às 4 da tarde, até a próxima sexta-feira. O repórter Danilo Boniek conversou hoje pela manhã com o vereador Gilmar Nascimento, do União Brasil, que também é presidente da Comissão de Orçamento, Economia e Finanças. Na pauta, o plano diretor de Manaus, que chegou com atraso para a cidade, e a infraestrutura, que no período chuvoso requer maior atenção. Vamos acompanhar. Olá, Lucas, aqui comigo já o vereador Gilmar Nascimento do União Brasil, que acabou de trocar uma palavrinha aqui com a nossa Rádio Câmara, né, vereador? E logo no início do nosso bate-papo, do seu bate-papo com o jornalista Erleilson Brito, muito se falou de infraestrutura e de plano diretor da cidade de Manaus. Esse é realmente o assunto a ser abordado nesse cenário que nós vivemos aqui na nossa cidade, vereador? Na realidade, o plano diretor da cidade de Manaus, como eu disse, ele chega em Manaus em 2000. Então, se a gente conseguir fazer uma análise, a gente vê que já chegou tarde. Chegou quando a cidade já estava praticamente toda distribuída, e muitos bairros já constituídos, muitos bairros através do processo de invasão, em virtude da falta de políticas públicas na área habitacional. E aí foi tentar corrigir tudo isso. A partir dali começa uma disciplina sobre a utilização do uso do solo. E agora é a gente tentar andar para frente, tentando corrigir os erros do passado. Então, a legislação faz isso, mas tem que fazer com atividade, abrir estradas, fazer a transferência das pessoas que moram nas áreas de risco da cidade de Manaus para áreas realmente dignas. A moradia, a propriedade é um bem constitucional e é um sonho de todas as pessoas. E o governo municipal e o governo estadual precisam se unir, buscar recursos também do governo federal, que existe recurso no governo federal. O que tem que apresentar é projetos e vontade política, e o prefeito Davi é preocupado com isso. Eu tenho conversado com ele sobre isso. Ele tem buscado, tem projeto para que o município ele tenha política de habitação que possa trazer habitação principalmente para essas pessoas que estão em áreas que não são áreas adequadas para se viver, que moram em cima de igarapés, de canais, e moram também perto de barrancos, áreas que estão com riscos de desabamento. Então, tem que ter uma política de habitação. Isso faz parte do plano diretor da cidade de Manaus, e um plano estratégico para Manaus é justamente isso, porque a gente ainda tem muitas áreas. A gente vê no meio de comunicações, ainda ontem, olhando um jornal nacional, ele falava que Manaus é a segunda cidade onde tem maiores pontos de risco de desabamento. Então, isso faz com que o governo federal ele olhe também pelo estado do Amazonas, pela cidade de Manaus. Isso faz com que o governador Wilson Lima, que já tem essa unidade com o prefeito Davi, a gente consiga fazer uma política de habitação. Hoje, nós temos aí uma busca de um financiamento da prefeitura, justamente esse recurso que vai ser alocado todo na parte como capital, no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde uma das finalidades desse fundo também é a construção de habitação. Então, eu acredito que 600 milhões vai ajudar na cidade de Manaus. E o prefeito pretende buscar, durante esse mandato dele, 1,2 bilhão. O que eu digo? Mas o prefeito também vai pagar, durante esse período de 21 a 24,
um pouco mais de 2 bilhões de dívidas contraídas nas gestões passadas. E Manaus, ela goza de uma saúde fiscal e também com capacidade de endividamento. Nós precisamos de mais, isso não dá para fazer o que Manaus precisa, mas com a unidade, com o governo do Estado e com o governo federal, a gente consegue vencer essas dificuldades que o Brasil inteiro está passando. A gente vê todos os dias aí São Paulo, Rio de Janeiro e outros locais com desabamentos. Manaus também vive isso e a gente precisa buscar soluções. E só unindo governo federal e governo estadual e municipal para a gente vencer esses desafios. Ainda falando em habitação aqui na cidade de Manaus, ontem em plenário foi discutido sobre essa atualização do IPTU. Por conta disso, o senhor fez um convite ao diretor da CMF para que amanhã esteja no plenário, aqui na CMM, para que faça a explicação sobre essa atualização do IPTU. Na realidade, a Câmara é uma casa de ressonância. Quando surge alguma palavra no sentido de que o IPTU aumentou, na realidade o IPTU não aumentou. Por que não aumentou? Porque não passou nenhuma lei por esta casa. Para que tenha aumento do IPTU, tem que ter uma lei. E a prefeitura não iria aumentar sem lei. Na realidade, o que aconteceu, eu conversei com o secretário de Finanças e o subsecretário Armínio Adolfo, que é o subsecretário da pasta de Receitas, e ele falou assim, teve quem aumentou a sua área construída, teve aumento, porque Manaus já estava há 12 anos sem atualização. E as pessoas, muitas vezes, elas fazem uma construção na sua casa, aumento de forma horizontal ou vertical, cria mais um pavimento. E foi feito um trabalho de rastreamento na cidade de Manaus através de drones, onde foi localizado e foi feita a medição com tecnologia avançada. E aonde houve aumento de área construída, logicamente que houve aumento. Pode ter acontecido algum erro? Pode, mas onde há erro, as pessoas podem impugnar e pedir da prefeitura que ela faça uma reavaliação, mas não houve aumento. Para sanar tudo isso e a gente iluminar, para a gente trazer a verdade, tranquilizar o povo de Manaus, eu convidei o subsecretário e o secretário também se colocou à disposição. Talvez a gente consiga fazer isso hoje, que eles gostariam de vir hoje. Eles estando aqui hoje, a gente vai antecipar para falar em plenário não só o subsecretário, mas o secretário também. Vereador, muito obrigado. Esse foi o vereador Gilmar Nascimento do União Brasil. Lucas, eu volto com você. Projeto de autoria do vereador Dr. Daniel Vasconcelos, que dispõe sobre a política anti-bullying em instituições de ensino públicas e privadas, foi deliberado na Câmara Municipal de Manaus. O objetivo da proposta é fortalecer o combate ao bullying nas escolas da capital, reduzindo a prática da violência dentro e fora das instituições, além de orientar as vítimas e seus familiares. O projeto já recebeu o parecer favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento e segue para a 4ª Comissão de Educação. No próximo bloco, parcerias para a realização do Câmara Cidadã seguem sendo firmadas. A Centep é mais um órgão que vai participar do evento. E ainda, a Câmara Municipal de Manaus inaugura espaço destinado aos pets na área externa da casa. Não saia daí que a gente volta já. O CMM Notícias já está de volta para informar que daqui a 2 semanas acontece a primeira edição do projeto Câmara Cidadã. E as parcerias continuam sendo firmadas para a realização do evento, que é promovido pela Câmara Municipal de Manaus. A mais recente foi com a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a Centep. A colaboração foi estabelecida durante visita do secretário do órgão, Radir Júnior, ao presidente da Câmara, o vereador Caio André, na manhã desta terça-feira, 14 de março. Os serviços oferecidos pela Centep por meio do Cine Manaus deverão ser disponibilizados para a população no Câmara Cidadã. A ação vai ser realizada nos dias 30 e 31 de março no Estádio Municipal Carlos Amite, bairro Coroado, na zona leste de Manaus. E os animais que vivem nas dependências da Câmara Municipal de Manaus ganharam um novo local nesta terça-feira. Pela primeira vez, a casa dispõe de um espaço pet com mais de 40 metros quadrados que regulamenta a presença dos animais na área de convivência da casa.
A inauguração acontece no Dia Nacional dos Animais, comemorado nesta terça-feira. O espaço PET foi instalado na área do estacionamento da Câmara Municipal e terá capacidade de abrigar 24 animais. O local foi criado na gestão do presidente da casa, vereador Caio André. Ele afirma que o lugar dá mais comodidade para cães e gatos que circulam na área e também para os funcionários que convivem com os pets. Porque nós já convivemos há muitos e muitos anos, os vereadores mais antigos, há mais tempo do que nós, que estamos no primeiro mandato, com esses animais. E esses animais fazem parte do nosso convívio, como disse, e fazem parte da casa e agora com espaço próprio para eles. O novo espaço PET fica numa área externa aqui do prédio da Câmara Municipal de Manaus, tem pouco mais de 49 metros quadrados e um principal. Ele regulamenta uma portaria que delimita a entrada de cães e gatos aqui no prédio da Câmara. Mas o que a gente pode ver é um espaço que dá muita comodidade e conforto para os animais que aqui habitam. Defensor da causa animal na casa, o vereador Kennedy Marques, do PMN, afirma que todos os animais que vivem nas dependências da CMM são alimentados e vacinados. Ele reforçou que a Câmara criar um espaço PET é um exemplo para outros órgãos da administração pública. É um exemplo importante de respeito para com os animais. Aqui nós temos uma casa onde os 41 vereadores têm simpatia por animais. Nós cuidamos desses animais com muito respeito. Todos eles recebem tratamento, atendimento veterinário, vivem muito bem no espaço disponível, esse estacionamento maravilhoso. Mas a presidência e a maioria dos vereadores resolveu que eles merecem um espaço que seja definitivamente deles, né? E por hoje é só. Para saber mais informações sobre as ações da Câmara Municipal de Manaus, você pode acessar as nossas redes sociais ou o site cmm.am.gov.br. O CMM Notícias volta amanhã e eu espero por você.